Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente creio, Senhor, tudo é possível, somente creio. Amém. Primeiro quero ler em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 32. Aqueles que acharam, acompanhem, os demais somente ouçam. Que possamos estar unidos, que então certamente seremos abençoados. E Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Porém, Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, e vinha um leão ou um urso e tomava uma ovelha do rebanho, e eu saía após ele e o feria, e a livrava da sua boca. E levantou-se ele contra mim, levantando-se ele contra mim, lançava-lhe a mão na barba e o feria e o matava. Amém? Agora, então, Juízes, capítulo 6, versículo 11. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abisreita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, meu Senhor, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu nas mãos dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: vai nessa tua força e livrarás a Israel das mãos dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Vamos orar. Querido Deus, certamente, ó Deus, o Senhor, uma vez mais, abençoará o teu povo, e a tua palavra tem sido lida. É o que podemos fazer, mas o Senhor é quem pode trazer, ó Deus, o contexto, o conselho a cada um, Senhor, de nós aqui, Pai. Unja a mim que falarei, como também a cada um que aqui ouvirá a tua palavra. E nós repreendemos todo espírito contrário à tua palavra, e que o Senhor tenha preeminência nesse momento, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Pode assentar, irmãos? Eu peço que os diáconos desliguem esse ar aqui, que está soprando bem em mim, e não está muito... Minha gripe ainda não está totalmente boa, para não ficar pior, né? Eu quero falar nessa noite um título que eu coloquei assim: qual é a tua força?
uma pergunta, né? Qual é a tua força? Quando a gente pensa assim, pode ser que muitos derrubem os braços, né? E diga, minha força é quase que nada, ou não é nada. Mas, anotei aqui, adicione a essa tua força a força de Deus. E então nada poderá parar diante de você. Nós sabemos que Deus, como sempre falamos, sempre que ouvimos, e nós não devemos ser simplesmente contadores de história, mas nós devemos ser a história. Devemos ter essa verdadeira fé que os nossos irmãos do passado tiveram. Porque Deus não é um Deus limitado. Deus não precisa que seja feito um grande arranjo para Ele poder operar. Mas Ele simplesmente precisa de um pequeno homem, de uma pequena mulher submissa, para que Ele então possa, através desse homem, através dessa mulher, operar o seu poder. Quando nós olhamos para nossas forças, como disse Isaías, né, diante daquela visão que ele teve dos anjos, os querubins que estavam diante da presença de Deus, que tinham 6 asas, com 2 voavam, com 2 cobriam os pés, com 2 cobriam o rosto, e eles clamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus dos exércitos. Isaías, olhando para ele viu a sua pequenez, a sua, vamos dizer assim, a sua estrutura frágil, e se sentiu como um miserável, como alguém sem nenhuma força. E ele disse, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de impuros lábios e habito num povo de impuros lábios. E os meus olhos viram a salvação. E aí nós lembramos o que Tiago diz, falando de Elias, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões que nós. Não era diferente. Não tinha, vamos dizer assim, uma outra estrutura. Assim como nós veio através do nascimento, através do sexo, já veio numa condição decaída, viveu no período ainda que estava os tipos ali, o sacrifício provisório, não viveu no período que nós temos o privilégio de viver, que estamos no período da graça, onde Cristo já veio e morreu por nós, mas eles viveram nas sombras. Mas a Bíblia diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões, mas orando pediu que não chovesse, e por 3 anos não choveu sobre a terra. E orando outra vez, o céu mandou chuva. Então, quando nós olhamos, nos espelhamos nessas histórias, isso serve de exemplo para nós, para que nós possamos saber que o mesmo Deus que esteve com eles, Ele ainda está conosco. Como Hebreus diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então, qual é a minha força? Qual é a tua força? Qual era a força de Gideão? Um período em que os midianitas subiam como gafanhoto e saqueavam tudo de Israel, e eles ficavam sem nada. Ele estava malhando trigo no lagar, escondido, para poder tirar dali o sustento para a sua família. Mas ele estava no posto do seu dever. E tudo aquilo havia vindo devido ao quê? Israel ter desviado do caminho de Deus. Mas ali estava Gideão, no seu posto de dever, por certo aborrecido. E quando o anjo chega, ele diz, homem muito valoroso. E ele disse, deixa eu ler de volta aqui, como é que diz aqui?
Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. Que elogio, né? Mas ele logo já foi questionando: se o Senhor é conosco, então por que tudo isso nos sobreveio? O que são feitos dos seus sinais, das suas maravilhas? Mas o anjo disse: vai nessa tua força, e tu livrarás Israel dos midianitas. Qual era a força desse homem? Não era grande, mas ele tinha sim uma boa influência, porque ele juntou ali 32.000 homens para ir à peleja. E o anjo disse: você os destruirá como um só homem. Quer dizer, vai ser como uma peleja contra um, não contra uma grande multidão que estão acampada. Mas Gideão, quem sabe, olhou para a sua força, para a sua capacidade, para a capacidade também do inimigo, e mandou anunciar aos homens, aos guerreiros: diz, vamos nos unir, quanto mais melhor, quanto mais maior será a nossa força. Mas o que estava em questão ali não era a força humana, não era a força do braço, mas a força do Senhor Deus. Como a Bíblia diz, com eles está a força do seu braço, mas conosco está o Senhor nosso Deus. Com eles podem confiar no braço, na capacidade. Como Davi mesmo disse, uns confiam em carros, outros em cavaleiros, mas nós faremos menção do nome do Senhor Deus dos exércitos. E ele saiu, vamos dizer assim, com aquela força, com aquele ímpeto, com aquele incentivo que ele teve do anjo, e juntou 32.000, e quem sabe pensou ainda é pouco. Mas Deus olhou e disse: não, Gideão, é muita gente. Manda os covardes que voltem. Manda os medrosos que voltem. Deus não opera através de covardes, através de medrosos. Por isso que nós devemos ser pessoas que confiam em Deus. Não ficar tremendo diante do inimigo, diante da situação, mas nós devemos saber quem somos. E Paulo diz que nós somos o povo adquirido, a nação santa, o povo eleito. Manda os covardes voltar, os que têm medo, e ele apregoou lá, e aquele que era covarde dizia: eu realmente sou covarde, não estou preparado para enfrentar. O medroso dizia: eu estou com medo mesmo. E foram voltando. E ficou, 22.000. Deixa eu ver que eu anotei aqui. Os covardes voltaram e 22.000. Quer dizer, voltou 22.000, ficou 10.000. 22.000 voltou. Olha que multidão, né? Ficou 10.000. Eu penso que Gideão encolheu, vamos dizer assim, os dedos dentro do sapato e pensei que era pouco e Deus mandou voltar. Voltou quase todos. Mas Deus disse para Gideão o quê? Vai nessa tua força, nessa tua fé, nessa tua convicção que eu vou livrar Israel dos midianitas. Não é a força do homem, não é a capacidade humana, mas era Deus. Por isso que o título da nossa palavra é: qual é a tua força? Adicione a essa tua pequena força o poder de Deus, que você verá que o diabo não poderá fazer frente a você. Ficou 10.000, não foi? Mas Deus, isso é muito ainda, Gideão. Manda eles beber água. E ali eles estavam sendo provados. Aquele que trazer a água, lambendo a água como cão, você separa para um lado. E aquele que se debruçar sobre a água, você separa para o outro lado. E foi 300 que bebeu água como um cão. E o restante se deitou. Ficou 9.700 pessoas de um lado e 300 do outro. Vai, Gideão, com esses 300,
eu vou libertar Israel. Agora, como eu sempre costumo dizer, será que isso ficou aqui só para ficar? Ficou como exemplo que nós não servimos um Deus falido e que nós não estamos sozinhos. Como a própria Bíblia diz que aquele que em vós começou a boa obra aperfeiçoará, mas os covardes voltam. Os medrosos voltam, mas aqueles que confiam em Deus, o povo que conhece o meu nome, se esforçará, diz a Bíblia, e fará proezas. E foi Gideão com aqueles 300, e vocês conhecem a história. Quando eu olho para mim, quando você olha para você, como Deus tem nos sustentado, quando o mundo vive numa verdadeira ilusão, e eu paro para pensar, que vida miserável é do homem e da mulher que não serve a Deus. Um dia como hoje, boa parte estão duro, né? De cerveja, de cachaça, seja lá o que for, jogando fora o dinheiro, tratando mal a família. Mas Deus tem um povo ainda separado, que anda diferente. E eles chamam isso de aproveitar a vida. Eu não sei como pode se enganar. Quando a gente levanta pela manhã e você sabe que você tem ao teu dispor anjos do Senhor para te proteger. Você olha para o futuro e você não teme, porque você sabe que a tua vida, a minha vida está nas mãos de Deus e Ele é quem vai conduzir. E você sabe que Deus está ali ao teu lado para te proteger 24 horas por dia. Se algo acontece, se passamos por um vale que às vezes passamos e não entendemos, mas a gente sabe, isso vai passar. Eu não estou sozinho. Ele está comigo. Eu vou chegar no final. Porque Deus, quando me chamou, Ele não perdeu tempo, Ele sabia o que estava chamando, quem estava chamando. Mas o ímpio, como diz a Bíblia, não tem paz. Então qual é a tua força? Qual tem sido a tua força? Qual tem sido o teu sucesso? Qual tem sido a tua vitória? Isso depende da quantidade que você tem se rendido, isso depende da quantidade que você tem adicionado Deus na tua vida. Se você vive e adiciona um tantinho assim de Deus na vida, você vai ter esse tantinho. Quando a pessoa não tem fé nem para entregar o dízimo, e aí vive uma vida miserável, como não vai viver uma vida miserável? Você está roubando de Deus? É um ladrão de Deus? Quando você vê nosso pai na fé, quem foi Abraão? Há alguns desentendidos da Bíblia que dizem que o dízimo foi lá para a lei, né? Eles deviam estudar um pouquinho mais, porque a lei começa com Moisés. Não é verdade? Ou estou enganado? Com Moisés. E você vê Abraão, nosso pai na fé, entregando o dízimo para o próprio Deus. Aí tem uma fé desse tamanhozinho e não quer que o inimigo, que o devorador tome conta de tudo. Então, qual é o tanto que você tem adicionado de Deus na tua vida? Qual é o tanto que você adicionou do poder de Deus na tua vida íntima, seja lá no trabalho, no convívio com a família? Quanto você tem se rendido a Deus, é o tanto que você vai ser vencedor, porque a nossa força é nada. Abraão deu o dízimo de tudo,
Nós vemos Jacó prometendo o dízimo. Nós vemos Paulo dizendo que Levi, embora receba dízimo dos seus irmãos, paga o dízimo nos lombos de Abraão, seu pai. Mas ele adiciona isso aqui, ó. Ah, não sobrou. Não sobrou. Eu vi um pastor dizer, mas que história é essa de sobrar o que não é teu? Como assim não sobrou? Não sobra porque não dá. Não cumpre, não adicionou Deus na vida. Mas aí entra a importância do pai ensinar desde pequenininho. Meu filho, aqui está o teu dinheirinho, tira teu dízimo. Não vai ser pesado. Alguém um dia me disse, Deus está me castigando. Não, Deus não está castigando. Não. Ele só fez uma promessa: trazei todos os dízimos à casa, o tesouro, para que haja mantimento, e depois faça prova de mim, se eu não abro a janela do céu e vos derramo uma benção tal, pela qual venha uma abastança, e repreenderei o devorador. Não estava no meu script falar isso. Não tinha pensado, não tinha notado, mas a unção entrou, vamos lá. Deus está me castigando? Não, não está castigando. Você simplesmente não cumpriu com o que Ele pediu, então Ele também não tem compromisso contigo de te abençoar. Ele também não tem compromisso de repreender o devorador. E o devorador entra e leva tudo, e depois Deus está me castigando. Tira primeiro o que é de Deus. Adicione fé na tua finança. Como o sistema denominacional foi para um extremo, nós da mensagem corremos o risco de ir para o outro extremo, não falar. Mas dízimo também é Bíblia. É Bíblia. Eu sou um coitadinho. Não tem nada de coitadinho, gente. Se é isso que você está dizendo, então é isso que você é. Veja o que Samuel disse para Saul: como tu te considera pequeno aos teus olhos. Por isso ele precisou do apoio do povo, por isso ele precisava do apoio do povo, por isso ele precisava poupar o rei Agag, por isso ele precisava poupar os animais, porque ele se olhava pequeno aos seus olhos. Sou coitadinho, não somos coitadinho coisa nenhuma. Nós somos a nação santa, o povo adquirido. Nós somos herdeiros das ruas de ouro. Nós não somos cauda, somos cabeça. Mas se você fica dizendo que é coitadinho, o diabo diz amém, é coitadinho mesmo. Não posso dar o dízimo, sou coitadinho, o diabo diz amém, é isso mesmo, aí fica ralando. Mas está na hora de nós tomar posse daquilo que somos, reconhecer o que somos. Saber que a nossa força não é nada, mas adicionada à força de Deus nesse homem, ele é um valoroso, ele é um cristão, ele é cheio do Espírito Santo, ele é uma luz por onde for. O que era Gideão? Nada. Mas o anjo sabia que ali tinha um coração destemido, que ele pôde dizer: Gideão, vai na tua força, que nessa tua força será adicionado o poder de Deus, e você livrará Israel dos midianitas. Desde quando Deus precisa coisa grande? Não, Deus pega as coisas que não são para confundir a que são. Eu estava lendo ali na Bíblia Samuel dizendo: como tu te consideras pequeno aos teus olhos. Pequeno? Eu pequeno? Se eu vou morar nas ruas de ouro? Eu pequeno? Se eu vou julgar o mundo? Eu pequeno se eu sou a noiva do Cordeiro? Não tenho força, não, mas Deus tem toda a força para me adicionar, para me capacitar. E Gideão saiu naquela força e libertou Israel. Saul se sentia pequeno.
Saul se sentia pequeno. Claro que ia tremer os joelhos diante do filisteu. Ele se achava pequeno. Mas Davi chegou ali e disse: não, quem é esse incircunciso filisteu que ousa afiar o Deus de Israel? Quem é esse câncer que ousa desafiar o povo de Deus? Quem é esse espírito de pecado, seja lá o que for, que ousa desafiar o povo de Deus? Que é essa depressão que usa desafiar o povo de Deus? Se ninguém vai, disse Davi, eu vou. Eu tenho uma funda aqui, mas com ela eu vou. Saul disse: não, meu filho, você é muito pequeno, está vendo? Querendo botar ele para baixo, porque ele se julgava para baixo, queria botar para baixo. Mas quando Davi começou a contar ali os seus exemplos, me dá aquele microfone da mão. Quando Davi começou a contar os seus exemplos, Saul viu que não estava falando com alguém pequeno, não. Mas ele viu que estava falando com alguém que conhecia o seu Deus. Deixa que eu vou, rei. Vou lutar contra esse incircunciso. Chegou um leão, pegou minha ovelha, eu fui lá e peguei ele pela barba e matei. Chegou um urso, a mesma coisa. E o Deus que me deu o leão, e o Deus que me deu o urso, me dará esse incircunciso filisteu. Qual era a força de Davi? Qual era a arma de Davi diante do incircunciso filisteu? Uma funda. Um menino contra lança, contra escudo, contra couraça, contra tudo. Impossível de vencer. Desse tamanzinho a força de Davi. Mas foi adicionada ali a força de Deus. E ele saiu sem nenhum temor. No coração, ele lembrando do urso, lembrando do leão, e ele foi e girou a sua funda, e Deus dirigiu aquela pedra na testa do incircunciso filisteu, ele caiu. Vocês estão vendo? Por que às vezes nós não temos, quer dizer, não levantamos a cabeça? Está olhando para a gente. Quando Davi girou a funda, você pode imaginar isso? Enquanto Davi girava aquela funda, Deus girava junto. E o Espírito Santo levou aquilo na cabeça do filisteu. Eu não tenho, não venço, eu não consigo, eu não dou conta. Acho que eu não sou eleito. Acho que isso não é para mim. O arrebatamento não é para mim. Eu nem vou mais na igreja porque eu não dou conta. Gente, adiciona um pouco mais de Deus na tua fé, na tua vida. Comece a buscar Ele, comece a chegar para Ele e fala para Ele isso: Senhor, eu não tenho força para ir na tua casa. Eu não tenho tido amor pela tua palavra, mas tu és o Deus que pode adicionar amor, fé, força para prosseguir. Por que uns chegam e outros não? Por que uns conseguem e outros não? Por que uns têm o Espírito Santo e outros não? Por quê? O céu é para aqueles que desejam. Nós vamos chegar ali não baseado na nossa força nem na nossa capacidade, mas na graça e o poder de Deus. Mas aquilo que está no meu e no teu alcance nós devemos fazer. Apocalipse capítulo 12 diz: e eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho.
É isso que mantém cada um de nós. É isso que vai nos levar lá. Se fosse pela capacidade, pela força, muitos poderiam dizer: olha, eu não pude, eu não consegui. E Deus diria assim: realmente você não conseguiu. Mas todos foram encerrados debaixo da desobediência, do pecado, para que Deus usasse de misericórdia com todos. Como muitas vezes eu já tenho falado, o sangue de Cristo foi incompleto. Se há algo na nossa vida que nós não possa vencer, então o sangue de Cristo foi incompleto. E nós sabemos que não foi incompleto. É realmente se achegando a Deus e adicionando Deus na nossa vida. Como quando Sansão, né? Veja o que Sansão, as grandes coisas que ele fez. O que Sansão tinha? Nada. Era um homem pequeno, de baixa estatura. E Deus usa as coisas que são para confundir as coisas que não são para confundir as que são. E os filisteus ficavam sem entender. Onde está o segredo da força desse homem? E os filisteus estudavam, e os filisteus estavam à espreita, e ali pagaram para Dalila, né? Descobrir aonde estava a força de Sansão. Mas se Sansão estivesse no posto do seu dever, ele não teria sido uma vergonha para o povo de Deus. Ele não teria sido uma vergonha para ele mesmo. Pense que decepção você ser levantado como Sansão foi, como nazireu, para defender o seu povo. Como cada pai aqui deve ser o pastor da sua casa, puxar a frente. Eu não tenho força, mas então pede a Deus que adicione a força a você. Meu Deus, quantos pais ali do outro lado. E aquele filho vai dizer assim: mãe, foi porque você não me ajudou, você não me incentivou, você não foi. Pensam que estamos brincando de céu. Como o jovem rico, quando ele viu que caiu no inferno, não tinha mais nada o que fazer para ele, ele lembrou que tinha 5 irmãos lá e queria que Lázaro voltasse para pregar para os 5. Abraão disse: não, eles têm a lei e os profetas. Ouça. Quantos pastores também haverá dedo apontando, dizendo: seu mentiroso, seu irresponsável, foi por causa de você que eu estou aqui. Por isso Mombrana disse: eu não quero nenhum dedo ossudo naquele dia me apontando, dizendo: por que você não me falou? Por que você não me deu exemplo? Quantos pais ali naquele dia vão chorar, vão vermelhar o rosto mesmo? Porque eu sou o pastor da minha casa, você é o pastor da tua casa. Como aquela história daquele jovem que foi condenado à execução, à forca. E aí deram a ele o último pedido. Qual é o teu último pedido? Eu quero dar um abraço na minha mãe. Oh, bom pedido, né? E ele abraçou a sua mãe e tirou um pedaço do nariz dela. Deixou uma marca. Ah, o povo se revoltou. Olha que rapaz, bandido deve morrer mesmo. Ele disse: não,
ela vai carregar essa marca para o resto da vida, porque eu estou morrendo por causa dela, porque ela não me ensinou, ela não me deu exemplo. Desde o primeiro roubo que eu roubei, ela apoiou, ela escondeu, ela defendeu. E eu fui roubando uma coisinha, roubando outra coisinha, e fui cada vez roubando mais, e ela me apoiando, e ela me ajudando, e ela me incentivando. Por que não me deu uma surra? Por que não me corrigiu? Agora eu vou morrer por causa de você. Quando devemos adicionar Deus na nossa vida, somos influenciadores. Qual é a tua força? Ainda é pequena? Sim, a minha também é pequena. Sim, muito pequena. Mas um dia, cada um de nós sabe desde então, um dia nós chegamos aos pés de Cristo nos rastejando, e desde então Ele tem nos tomado. Como a mulher que chegou aos pés de Jesus e começou a lavar os seus pés com suas lágrimas e enxugar com os seus cabelos. Ela não tinha nada, zero força. Mas Cristo adicionou tudo o que ela precisava. Sansão saiu do poço do seu lugar. E o diabo estudaram e descobriram onde estava o segredo da sua força, e então foi cortada a sua força. Não saia do teu lugar. Permaneça aos pés de Cristo. Escondido o teu segredo. Não contando o teu segredo a Satanás. E o nosso segredo é o quê? Cristo em vós, como diz a Bíblia, esperança de glória. Mas antes dele entregar o seu segredo, ele fazia fileira no exército do inimigo. Ele não temia, mas ele começou a confiar demais. Começou a confiar, pensando que podia fazer o que quisesse, e Deus estava com ele. Dom é uma coisa, vida vivida é outra coisa. Como falei essa manhã, o dom é o dom. O dom é como uma faca, o irmão Brana estava falando, você pode usar ela para o que você quiser. Era o dom que ele tinha. Mas começou a brincar. Começou a brincar. Ninguém pode comigo. Eu sou um crente revelado, eu faço o que eu quero. Graça, graça, graça. E quantos têm caído na desgraça? E aí você sabe, né? Não preciso nem detalhar. Passou a noite numa casa, né? Vocês sabem do quê? De prostituição. Os inimigos disseram: agora nós pega ele, olha onde ele está lá. Ó. E ele olhou as cidades com os portões fechados, e ele pegou aquele portão e colocou nos ombros e levou lá em cima da montanha. Mas vai brincando. Vai brincando que vai parar no inferno. Sim. O diabo não está brincando. Se você acha que ele está brincando, está enganado. Ele estava procurando saber qual o segredo de Sansão. E quando descobriu, furou seus olhos. Mas antes disso, nós sabemos bem, quando Sansão golpeava, Deus golpeava com ele. Que possamos adicionar em nossas vidas esse adicional, que é Cristo em vós, esperança de glória. Porque a nossa força é nada. A nossa força é nada. Não damos conta, não.
Mas em vez de alimentar-se de Deus, alimenta-se de coisas indevidas. E aí, como vai vencer? Mas que possamos fazer como esses grandes homens, nos deixaram um exemplo, um legado, de um Saulo de Tarso, que se transformou em um Paulo, que em posse da sua religião farisaica, ele perseguia e matava os cristãos. Mas quando ele troca a adição, troca o componente, trocou a religião por Cristo, ele começou então a defender o Evangelho, ele começou a ter o poder de transformar, o poder de trazer o povo ao arrependimento. Como ele mesmo disse, eu não prego o Evangelho só por palavra, mas em demonstração. E pode ele dizer, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Olha o que estava adicionado ali em Paulo. Cristo, por isso a Bíblia diz, Cristo em vós, esperança de glória. Eu, Paulo, prisioneiro de Cristo, cumpro em meu corpo o resto das aflições de Cristo. Um Pedro, vamos dizer assim, adicionado à sua pequena força, a boa vontade somente, não adianta. Boas intenções não adianta. Com boa vontade, boas intenções, ele negou a Cristo. Mas quando ele subiu ao Pentecoste, aí está, a Bíblia diz que que Jesus Cristo abriu-lhe o entendimento para compreender as Escrituras em Lucas 24. E então ele disse, ficai em Jerusalém, até que do alto seja revestido do poder. Eles estavam ali temerosos, como vamos enfrentar esse povo, se acabaram de matar o nosso mestre, mas Cristo veio e abriu o entendimento, e eles compreenderam que era necessário que Cristo morresse, e ao terceiro dia ressuscitasse, que em seu nome se pregasse o arrependimento dos pecados, começando por Jerusalém. Mas após ter o entendimento aberto, eles ficaram ali em Jerusalém. Ficaram. Até que um som veemente invadiu a casa, e línguas de fogo foram repartidas entre eles, e eles saíram dali agora com esse poder adicionado que o mundo não pôde parar. Quantas vezes o poder de Deus desce aqui e a gente sabe que a pessoa recebeu, mas não mantém, não vigia. Leva para casa esse poder, continue buscando na segunda, na terça, na quarta, na quinta, até você vencer e ver a diferença da tua vida, até que você possa ver Cristo em você. Quando eles saíram dali, não era mais um Pedro medroso, mas era um Pedro cheio do Espírito Santo. A ponto que a Bíblia diz que a sombra deles curava os enfermos. A ponto que a Bíblia diz que os lenços que eram levados do corpo de Paulo curavam os enfermos. E agora eu te pergunto, Deus mudou? Não, Ele ainda segue sendo o mesmo ontem, hoje, eternamente. Ele fez e ainda faz. Por isso temos testemunho do irmão Lindomar, que teve o coração novo, porque Deus não mudou. Igreja, qual é a tua força? É pequena? Adicione a força de Deus em você. Qual era a força de Zaqueu? Era nada. 0,0. Porque ele era um publicano. Mas um dia ele soube que Jesus ia passar ali pela região. E ele disse, é hoje que eu vou. Não é, irmão Maximino? Como você me disse a semana passada, é hoje que eu vou.
É hoje que eu vou ao encontro de Cristo. É hoje que eu vou e eu não volto sem Cristo. E não voltou. Tinha empecilho? Tinha. Ele era pequeno? Ele não era bem visto? Ele era um publicano? Mas ele deu jeito. Ele subiu numa figueira e então ele pôde ver Jesus. Igreja, vocês devem pegar junto. É momento de nós adquirir aquilo que precisamos. Mas vai ter aqueles que vão adquirir. Há Zaqueus aqui. Sim, há. Que não perde oportunidade. E quando Jesus, passando por baixo ali daquela figueira, disse: Zaqueu, desce depressa, porque hoje convém pousar na tua casa. E ele nunca mais foi o mesmo. Saiu dali como um vencedor. E assim como Pedro, andando na porta formosa, aquele paralítico disse: dá-nos uma esmola. Ele disse: não temos ouro nem prata, mas uma coisa eu tenho, em nome do Senhor Jesus Cristo, levanta e anda. Qual é a tua força? Quanto tens adicionado Cristo em você? Não volte para casa da mesma forma. Vamos ficar de pé. Não volte para casa da mesma forma. A chegar em casa, diga: Senhor Jesus, eu tenho sido pequeno, eu tenho tido pouco da tua força, mas me dê mais. Eu quero dar fruto. Eu quero ter o cheiro de Cristo em minha vida. Para que quando houver aquele encontro nos ares, eu possa olhar ali e ver vocês. Assim como olhamos aqui na audiência e vimos cada rosto aqui, a gente fica feliz, Vocês vieram, vocês ouviram o convite, vocês romperam com a dificuldade que estão. Mas que possamos num dia desses estar reunidos lá na glória. Eu estarei ali. Quantos podem dizer da mesma forma? Então diga comigo: eu estarei ali. E eu tenho vencido pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do meu testemunho. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai, Tu és a diferença em nossas vidas, Pai. Aqui há pessoas como eu, que têm sentimentos, que têm lutado e têm caído, mas aqui estão lutando ainda, Senhor. Eu oro que o Senhor quebre todo laço, Senhor, do inimigo. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Olhe por cada vida aqui, Senhor. Não deixe, Senhor, o inimigo continuar com o seu encantamento. Mas, ó Deus, que o Senhor possa nessa noite alicerçar a fé de cada um, e que possamos ouvir a palavra: vai nessa tua força, irmã valorosa, irmão valoroso, e que todo espírito errado caia por terra, Pai. Eu oro por cada um. De olhos fechados. Não posso deixar de dar uma oportunidade. Não precisa você vir aqui, não.
Mas levante de coração a tua mão e diga: Senhor, eu preciso mais da tua força. Não tenho sido aquilo que devo ser. Levante a tua mão. Você que quer, você que deseja mais do Espírito Santo. Senhor Deus eterno Pai, se eu pudesse fazer algo, eu fazia. Tenha misericórdia, Pai, de cada mão que se levantou. O Senhor é conhecedor de cada coração, Senhor. E o Senhor conhece o meu coração. E se eu não pregasse com amor, Senhor, eu não estaria aqui. Mas eu amo o teu povo, eu quero todos eles ali, Senhor. Mas o Senhor nunca perdeu nenhuma batalha. Satanás, que tem oprimido os filhos de Deus, eu te ordeno que deixe cada um deles espírito errado. Todo demônio que tem procurado atrapalhar a obra do Senhor, volte para o inferno, em nome do Senhor, porque nós vencemos, porque o nosso socorro está no nome do Senhor Deus, que fez os céus e a terra. Amém. Deus abençoe a todos.